Existe um motivo pelo qual sua mente nunca consegue descansar, mesmo quando tudo parece em silêncio. Por dentro, a guerra continua. Pensamentos acelerados, ansiedade sobre o futuro, necessidade de controlar tudo, medo de perder oportunidades, medo de fracassar, medo de não chegar onde você imaginou. E, sem perceber, você passa a vida inteira tentando forçar a realidade, tentando controlar pessoas, resultados, momentos, circunstâncias, como se sua paz dependesse disso. Mas escuta isso com atenção. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde o controle de si mesmo. Porque a mente humana não nasceu para viver em estado constante de tensão. Ela nasceu para direção, clareza, presença. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida agora. Presença. Você está sempre vivendo no próximo problema, na próxima meta, na próxima preocupação, enquanto sua mente lentamente se afasta do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Os estoicos entendiam isso há milhares de anos. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de Roma, escreveu algo que atravessou séculos. A paz vem de dentro. Não a procure fora. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas acredita que encontrará tranquilidade quando finalmente conquistar aquilo que deseja. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais estabilidade, mais amor. Mas a verdade é que uma mente em guerra continuará em guerra, mesmo cercada de conquistas. Porque o problema nunca esteve totalmente do lado de fora. Grande parte do sofrimento nasce da resistência interna, da tentativa desesperada de controlar aquilo que não depende de você. E quanto mais você resiste ao fluxo natural da vida, mais pesado tudo se torna. Pensa por um instante. Quantas vezes você criou sofrimento antecipadamente? Por coisas que nem aconteceram, conversas imaginárias, cenários negativos, fracassos hipotéticos. A mente cria prisões invisíveis todos os dias. E lentamente, você começa a viver mais dentro da ansiedade do que dentro da realidade. Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E talvez essa frase explique boa parte da geração atual. Nunca tivemos tanto conforto e, ao mesmo tempo, tantas pessoas emocionalmente exaustas. Porque o excesso de informação destruiu o silêncio interno. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas com a própria mente. Precisam de ruído constante. Vídeos, músicas, notificações, distrações. Tudo para evitar encarar o próprio vazio. Mas o silêncio revela seus medos, suas inseguranças, suas feridas. E também revela algo poderoso. O quanto você ainda depende do controle para sentir segurança. Talvez seja por isso que relaxar parece tão difícil. Porque relaxar exige confiança. E confiança exige desapego. Desapego do resultado. Desapego da necessidade de controlar cada detalhe. Desapego da ilusão de que você consegue prever a vida. O estoicismo ensina algo simples, mas extremamente difícil de praticar. Você controla apenas duas coisas: suas ações e sua reação diante da vida. Mais nada. Você não controla o tempo, não controla as pessoas, não controla o futuro. E quando finalmente aceita isso, algo dentro de você começa a desacelerar. Porque sua energia deixa de ser desperdiçada tentando dominar o impossível. E começa a ser usada para fortalecer aquilo que realmente importa. Sua mente, sua postura, seu caráter. Existe uma diferença enorme entre agir com propósito e agir por desespero. A maioria das pessoas vive desesperada, correndo atrás de validação, correndo atrás de respostas, correndo atrás de resultados imediatos. Mas pessoas verdadeiramente fortes se movem diferente. Elas fazem o que precisa ser feito e depois soltam, sem obsessão, sem ansiedade, sem necessidade de controlar o tempo da vida. Porque entenderam uma coisa:
Tudo floresce no tempo certo. Nenhuma árvore cresce mais rápido porque você grita com ela. Nenhuma ferida cicatriza mais rápido porque você exige. Nenhum destino se adianta porque você está ansioso. A vida possui ritmo próprio, e quanto mais você luta contra esse ritmo, mais cansado fica. Talvez seja por isso que tantas pessoas estão emocionalmente quebradas hoje. Elas não sabem descansar a própria mente. Mesmo paradas, continuam em guerra internamente, pensando demais, controlando demais, temendo demais. Mas escuta isso, você não precisa vencer a vida. Precisa aprender a fluir com ela. Existe uma força absurda em alguém que permanece calmo enquanto tudo parece incerto. Porque calma transmite confiança, e confiança transmite poder. Epicteto dizia: não tente fazer com que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá. Isso não significa desistir. Significa parar de transformar expectativa em prisão emocional. Você continua agindo, continua evoluindo, continua construindo, mas sem destruir sua paz no processo. Porque pessoas emocionalmente inteligentes entendem algo raro. Ansiedade não acelera destino, só destrói o presente. E talvez você esteja tão focado naquilo que ainda não chegou, que não consegue perceber tudo o que já possui. Respira por um instante. Olha sua vida sem comparação, sem pressa, sem cobrança excessiva. Quantas coisas você já superou? Quantas batalhas achou que destruiriam você? E mesmo assim sobreviveu? Talvez a vida esteja tentando te ensinar confiança, mas sua necessidade de controle não deixa. O homem estoico aprende a caminhar mesmo sem garantias. Ele faz o que pode, aceita o que não controla e permanece firme no meio da incerteza, porque a verdadeira paz nunca veio da certeza absoluta. Ela nasce da capacidade de permanecer inteiro, mesmo sem saber exatamente o que vem depois. Existe também outra armadilha silenciosa, a crença de que felicidade sempre está no próximo objetivo. Quando eu conquistar isso, vou relaxar. Quando minha vida melhorar, vou sentir paz. Quando tudo se alinhar, vou conseguir respirar. Mas a mente que não aprende a descansar agora, nunca descansará, porque sempre existirá outra preocupação, outro medo, outra meta, outro problema. Por isso o estoicismo ensina a presença, a arte de retornar ao momento atual, porque o agora é o único lugar onde sua mente pode realmente encontrar equilíbrio. Nem o passado pode ser mudado, nem o futuro pode ser controlado, mas o presente pode ser vivido. E talvez seja exatamente isso que você desaprendeu: viver sem ansiedade constante, sem necessidade de antecipar tragédias, sem carregar o peso do mundo inteiro nos ombros. Existe liberdade em aceitar que nem tudo depende de você. Existe leveza em parar de lutar contra aquilo que não controla. E existe paz em confiar que a vida continua acontecendo, mesmo quando você desacelera. Talvez hoje, o que está impedindo sua evolução não seja falta de esforço, seja excesso de tensão, porque uma mente cansada não consegue enxergar clareza. Uma mente acelerada perde direção, e um homem em guerra consigo mesmo nunca consegue ouvir a própria intuição. Então, desacelere, respire, silencie. Nem toda resposta nasce da força. Algumas nascem da quietude, porque no final, o homem mais poderoso não é aquele que controla o mundo, é aquele que aprende a controlar a própria mente, mesmo no meio do caos. Então escute isso com atenção. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, agradeço de verdade por ter assistido até o final, porque em um mundo cheio de distrações, poucas pessoas ainda param para fortalecer a própria mente. Se inscreva agora no Código Soberano. Todos os dias publicamos vídeos sobre estoicismo, disciplina, autocontrole, mentalidade forte e evolução humana.
Conteúdos para homens que decidiram abandonar a fraqueza e assumir o controle da própria vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo: eu escolho evoluir em silêncio. Seu comentário ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece ainda mais essa comunidade. Agora, permaneça firme e continue evoluindo em silêncio.